Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de gêneros do discurso do programa Fique em Casa Aprendendo. E eu, Cacau Sotero, por aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto bem interessante, tá? Hoje nós vamos falar desses gêneros do discurso, o conto e o romance, tá? Contos e romances, inclusive contos africanos, nós vamos falar aqui, tá? Gêneros do discurso, o que é, conceito, vamos rever, o romance, o conto e as produções respectivas a este assunto, tá? Você vai acompanhar a leitura comigo aí na tela do seu computador, na tela da sua TV, do seu smartphone, do seu tablet, do seu iPad, o que você tiver de recurso para aproveitar aqui a nossa aula, tá bom? Gêneros do discurso compreende os textos formais, textos informais, textos verbais, não verbais, texto visual, textos didáticos, poema, texto literário, textos de diferentes ramos do conhecimento, tá? E o Bakhtin disse que todas as esferas da atividade humana estão ligadas pela palavra, tá? A palavra é o princípio de tudo, né? A Bíblia começa, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, né? Assim que é o primeiro versículo lá do livro de Gênesis, no primeiro capítulo, verbo, palavra, verbo significa palavra. Então, Bakhtin diz que toda atividade humana, né, está ligada pela palavra. E é através da palavra que nós explicamos os gêneros, é através da palavra que nós construímos as nossas ações verbais, né, os nossos textos, e assim é possível que você entenda o que eu falo e compreenda um assunto tão importante. Vamos avançar. Esses gêneros discursivos são os nossos conhecidos e são reconhecidos tanto pela forma de composição dos textos a eles pertencentes, como pelos temas e funções que viabilizam e o estilo de linguagem que permitem. Os textos pertencentes a um gênero é que possibilitam os discursos de um campo ou esfera social. Por exemplo, as notícias, os editoriais e comentários fazem circular os discursos e posições das mídias jornalísticas. Elementos, forma composicional, tema e estilo não são dissociáveis um dos outros. Os temas de um texto ou enunciado se realizam somente a partir de um certo estilo e de uma forma de composição específica. Gente, para toda ação, né, nós temos a palavra. A palavra vai se construir o texto. E nós usamos vários textos durante o nosso cotidiano. Quando você vai contar uma história, quando você vai fazer uma pergunta, quando você vai induzir alguém a alguma coisa, nós precisamos dos gêneros. Para cada situação de comunicação, nós usamos um gênero, não é verdade? É isso que nós estamos estudando. Nós vamos nos ater a dois exemplos, ao conto e o romance, tá? Romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa escrita em prosa. E o seu surgimento e popularidade vai ser remetida ao século XVIII, quando ele tomou o lugar das epopeias, que eram as longas narrativas em versos. Então, gente, o romance, você já sabe, né? Ele apareceu aqui, lá no século XVIII, né? Aqui no século XVIII, né? Aqui na questão contextual, e tomou lugar da epopeia. A epopeia é um texto narrativo, tá? É um gênero também narrativo, só que escrito em verso. E o romance vem em prosa. Romance. Os tipos de romance são monofônico, polifônico, fechado, aberto, linear ou progressivo, vertical ou analítico, psicológico. E o termo romance tem origem na palavra romanis, cujo significado está relacionado a qualquer obra escrita em romanço, língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos. Porém, foi a partir do século XVIII que o termo romance começou a ser utilizado com a acepção que conhecemos hoje, isto é, uma narrativa longa escrita em prosa. Ao contrário dos poemas épicos, o romance surgiu para representar pessoas comuns e ser o reflexo do povo.
Você pode observar que esse nome aqui, romanço, é, é um nome, né, que é relativo à língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos, né? Você sabe que do momento da nossa história, os romanos conquistavam novas terras e ali eles impunham a sua língua. Então, por isso o nome romanço. Você já ouviu isso? Eu já. Eu já ouvi pessoas se referindo a uns folhetinhos, uma literatura de cordel. A gente já falou de literatura de cordel em outras aulas. Eu acredito que foi aula de primeiro ano, tá? Nada te impede de ir à plataforma Gonçalves Dias e buscar. Quando eu digo assim, eu já falei, se não for para a tua série, não te impede de ir atrás desse conhecimento. Mas você já deve ter estudado, né? Esse conteúdo, a literatura de cordel, que é aquele texto narrativo, que vai apresentando rima, e é no folhetinho que você encontra na banca de jornal. Se você chegar numa banca de jornal e disser assim, tem romance? Ele vai te dar um folhetinho e você vai saber do que eu estou falando, tá bom? Por curiosidade, faça isso, tá? Me ajuda aí a entender essas coisas que eu vou falando por aqui. O romance, como nós já dissemos, é uma narrativa longa, escrita em prosa e possui a seguinte estrutura. Ação, que é uma série de acontecimentos que vão combinar entre si para formar o enredo da obra. Gente, enredo é a história em si, tá? Lugar, espaços físicos em que transcorre a ação. Tempo, o quando da ação, as datas dos acontecimentos, ou mesmo a duração dos fatos narrados, cronológico ou psicológico. Herdeiro da epopeia, o romance moderno é tipicamente um gênero narrativo, assim como a novela e o conto. O romance se tornou gênero preferencial a partir do romantismo, por isso ficando o termo romance associado a este. Então, toda vez que a gente fala de romance, a gente lembra de romantismo, tá? O que eu quero que vocês lembrem aqui dessa estrutura? Lembram da aula lá no primeiro ano chamada Elementos da Narrativa? Uma narrativa é uma história que é contada por alguém, o narrador. Às vezes o narrador participa dessa história. Quando ele participa, ele é um narrador personagem. Quando ele não participa, ele observa tudo, conta a história. Ele é um narrador observador. Ainda tem ainda o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo o que acontece, tá? Eles têm ciência do que acontece. Essa história que é contada, a narração, é contada em determinado tempo. E eu falei de tempo psicológico e tempo cronológico, tá? Tempo cronológico é aquele mesmo que você conta, né? O tempo, a data em si, o tempo do relógio. Mas o tempo psicológico é aquele que você se envolve na ação, parece até que você está fazendo parte daquele enredo. Eu vou dar um exemplo assim, bem prático, para você entender o que é o tempo psicológico. Você vai a um cinema, assistir a um filme que o enredo se passa em uma semana. A gente se envolve tanto naquele filme que a ideia que a gente tem é de que passou muito tempo. Às vezes um filme de 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas, mas a gente se envolve tanto naquele enredo que a impressão que passa é que nós estávamos lá e passamos aquele tempo todinho, que a gente tem a ideia de que foi uma semana, ou que foi um dia inteiro, dependendo do enredo do filme. Deu para entender? Tá, então a gente tem narrador, que é os elementos da narrativa, né? Os elementos estruturais desse gênero, que é a narrativa. No caso aqui, o romance. Eu tenho o narrador, que pode ser onipresente, que pode ser observador, né? Já falei. Eu tenho o tempo, que pode ser psicológico, cronológico, a gente estuda isso. O espaço, onde acontece aquele enredo. A história se passa onde? Numa vila, num apartamento, dentro de um ônibus, dentro de um navio, como aconteceu o Titanic, entenderam? O que mais? O tempo, narrador, então já deu. Então, tempo, narrador, personagens, tem as personagens, lógico, a pessoa mais importante, que é a personagem principal, enfim. Conto é uma narração, assim como o romance, tá? É um gênero narrativo, tá? Gente, narração é uma tipologia textual, tá? E aí, dentro da narração, eu tenho vários gêneros. Eu tenho o conto, eu tenho a fábula, eu tenho a piada, eu tenho o romance, que a gente está estudando. Então, esses gêneros do discurso, tá certo? Só para você entender, eu tenho tipologia textual e tenho o gênero textual, tá certo? Então, o conto é a narração de uma história dentro de um universo próprio. Quem nunca ouviu um conto na vida, um conto de fadas? Quem nunca teve uma mamãe, vou colocar o filho para dormir, conta
um conto, né? Então, um conto é um gênero narrativo, tá? E ele é composto, acompanha aí, ó. O conto é a narração de uma história dentro de um universo próprio, composto de seres e acontecimentos, sendo do gênero narrativo, também apresenta um narrador, um cenário, um enredo e uma estrutura própria, tá? Lembrando, estou falando aqui de gênero narrativo. A narração é um tipo de texto. E dentro desse tipo de texto, aí eu tenho o gênero narrativo que tem milhões, tá? Gêneros tem milhões aí para uma só tipologia textual. A gente fala disso numa outra aula, tá? O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária, tá? E a sua função é narrar uma história dentro de um universo próprio. Além disso, eles acompanham desde a infância, eles nos acompanham desde a infância, contribuindo para a nossa formação imaginativa e pessoal. Os contos tiveram início há muitos séculos, junto aos povos antigos como gregos, romanos e egípcios. Nas noites de luar e ocasiões em família, as pessoas juntavam-se e narravam histórias. Ou seja, o conto era feito de forma oral. Por esse motivo, existe a expressão: quem conta um conto aumenta um ponto, visto que cada pessoa faz uma pequena alteração ao narrar. Alguns contos aí que eu trouxe para vocês, ó. Simba, o Marujo, já virou até filme. Ali Babá e os 40 Ladrões. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, né, a Lâmpada Mágica. Estes são os contos de um compilado chamado As Mil e Uma Noites, de origem persa. Mais tarde, Perrault criou o famoso O Gato de Botas, Cinderela, O Soldadinho de Chumbo. Quem nunca ouviu essas historinhas, quem nunca assistiu aos filmes, porque nós temos, né, o Gato de Botas, a Cinderela, e esses também primeiros que eu citei, né, Simba, o Marujo, Alibaba e os 40 Ladrões, enfim, são obras, são contos bem antigos que até hoje faz parte do nosso cotidiano. Depois vieram os irmãos Grimm e publicaram Branca de Neve, Rapunzel, A Bela Adormecida, O Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho. Nos tempos mais próximos surgiram outros grandes nomes, como Edgar Allan Poe, Leo Tolstói, que produziram diferentes tipos de contos, mais sombrios e psicológicos do que estes antigos, que são mais fantasiosos, tá bom? Os brasileiros também possuem gigantes no mundo dos contos, como o célebre Machado de Assis, Eça de Queiroz, Aloysio Azevedo, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Luiz Fernando Veríssimo, Monteiro Lobato, entre outros. Agora, os contos africanos. Bom, gente, os contos africanos são narrativas curtas e com linguagem simples, que transmitem ensinamentos e memórias da cultura de vários povos da África. Então, os contos africanos fazem parte também desse gênero que nós estamos estudando, e é a partir desses contos que os nossos ancestrais, né, as pessoas mais antigas, utilizavam esses recursos para contar histórias a respeito do seu povo, as suas tradições. Nós vimos, por exemplo, eu vou dar só um exemplo para vocês. A gente está falando de conto, mas antes nós falamos de romance. Tem Iracema, que é um romance, onde há a narrativa da suposta criação do estado do Ceará. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma semelhança entre eles, entre romances e contos. Agora, entrando na questão do conto africano, existem as tradições africanas para explicar uma série de fatos, uma série de histórias a respeito do seu povo, e aqui no Brasil não é diferente. Exemplo de um conto africano aqui, ó. Por que a cobra muda de pele? Vocês já ouviram falar isso? Fulano tá igual cobra. Quando uma pessoa assim, às vezes pega muito sol, vai à praia,
sem passar protetor solar. Aí o que acontece com qualquer pele, né? A gente pega muito sol e depois vai haver a escamação. Nunca ouvi alguém dizer assim, fulano tá igual cobra. Às vezes no rosto, né, vai escamando porque a pelezinha vai queimar e depois vai soltar e a pessoa fala que tá igual cobra. Vamos ler um pequeno conto africano a respeito para explicar essa história bem aí, tá? Da cobra. Por que a cobra muda de pele? No princípio, a morte não existia. A morte vivia com Deus e Deus não queria que a morte entrasse no mundo. Mas a morte tanto pediu que Deus acabou concordando em deixá-la partir. Ao mesmo tempo, fez Deus uma promessa ao homem. Apesar de a morte ter recebido permissão para entrar no mundo, o homem não morreria. Além disso, Deus prometeu enviar ao homem peles novas que ele e sua família poderiam vestir quando seus corpos envelhecessem. Pôs Deus as peles novas num cesto e pediu ao cachorro para levá-las ao homem e sua família. No caminho, o cachorro começou a sentir fome. Felizmente, encontrou outros animais que estavam dando uma festa. Muito satisfeito com sua boa sorte, pôde assim matar a fome. Depois de haver comido fartamente, dirigiu-se a uma sombra e deitou-se para descansar. Então, a esperta cobra aproximou-se dele e perguntou o que é que havia no cesto. O cachorro lhe disse o que havia no cesto e por que o estava levando para o homem. Minutos depois, o cachorro caiu no sono. Então, a cobra, que ficara por perto para espreitá-lo, apanhou o cesto de peles novas e fugiu silenciosamente para o bosque. Ao despertar, vendo que a cobra lhe roubara o cesto de peles, o cachorro correu até o homem e contou-lhe o que acontecera. O homem dirigiu-se a Deus e contou-lhe o ocorrido, exigindo que ele obrigasse a cobra a devolver as peles. Deus, porém, respondeu que não tomaria as peles da cobra, e por isso o homem passou a ter um ódio mortal à cobra e sempre que a vê procura matá-la. A cobra, por seu turno, sempre evitou o homem e sempre viveu sozinha. E como ainda possui o cesto de peles fornecido por Deus, pode trocar a pele velha por outra nova. Este é o conto de uma área chamada, né, um lugar chamado Serra Leoa, tendo sido recontado por Margaret Carey. A tradução que aqui se encontra é de Antônio de Pádua Danese. Olha só que história interessante para explicar por que nós envelhecemos. Isso é um conto africano. E ele tem uma moral, apesar de não ser uma fábula. Vamos ver? A importância de tratar de nossas responsabilidades de forma cautelosa, não prejudicando a si próprio nem os outros. Então, de acordo com o conto, de quem é a culpa de nós envelhecermos? Do cachorro, que recebeu uma missão de Deus e, por estar com fome, por ter entrado numa festa, relaxou. E aí, por conta disso, o homem envelhece e a cobra, muda de pele, coisa que era para acontecer com o homem, segundo a tradição africana. Interessante, né? Então, hoje nós vimos romance e conto, gêneros do discurso que são narrativas, que tem uma sequência, que tem personagens, que acontecem num tempo, num lugar. E é isso. Nossa aula fica por aqui. Compliquei?